Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 28 de julho de 2020. Parece que deu uma melhorada na situação, mas ainda estamos com um pouco de incógnita. Que todos tenham realmente um bom dia, com paz, saúde, possam trabalhar sossegado ou ficar de quarentena na paz. Estamos falando sobre o sentido da vida. Fizemos uma espécie de introdução e agora, hoje, eu quero me basear em ler um texto aqui, para depois nós vermos outros textos que eu vou apenas citá-los para os irmãos, amigos, lerem em casa. Qual realmente é o sentido da vida? É a nossa pergunta, né? 1 Coríntios 10, dos versos 23 ao 32, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser lhes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, diga não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ação de graças, porque hei de ver vituperação por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais coisa outra qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E Efésios 1, 13 e 14, ele vai nos dizer assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A liberdade cristã e a glória de Deus, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero partir do seguinte princípio: ninguém quer ser dominado. Na realidade, todos nós queremos dominar, mas somente não é dominado aquele que é altruísta e maduro em discernimento. Por quê? Porque ele compreende todas as coisas e ele é capaz, ele tem um espírito analítico de entender o que é bom, o que é ruim. Às vezes o domínio é uma coisa perniciosa para nós mesmos. Então, falando sobre isso e a gravidade do pecado, da idolatria, da alimentação, a palavra de Deus firma estes grandes princípios ético-teológicos. Em Cristo temos liberdade. O verdadeiro homem livre é o cristão genuíno maduro. Então ele entende o que está escrito: todas as coisas são lícitas. Agora o altruísta, o cristão maduro, genuíno,
né? Ele domina e governa os seus desejos, o seu egoísmo, por altruísmo, por amor a si mesmo e por amar o próximo. Ele não afronta o próximo. O texto aqui ele nos dá, quando for na casa de alguém comer, que não seja cristão, sei lá, um amigo de outra filosofia, de outro idealismo, que eu não o escandalize. Então, é aquilo que o texto diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Porque, se eu sou cristão, a minha fé tem que ser vituperada por causa do meu próprio testemunho diante da outra pessoa. Então, ela vai me vituperar. Então, o cristão sabiamente restringe a sua liberdade, reconhecendo que nem tudo lhe convém. O seu critério e conveniência são colocados sob o governo de Deus. E aí ele já vai perdendo aquele domínio que o ser humano quer. Porque ele vai aprendendo a obedecer e a submeter-se ao Deus vivo e verdadeiro que é muito superior a ele. E isso ele faz por sua comunhão com o Deus. E esta comunhão vem pela escritura e oração. Sabendo que nenhum outro edifica moral e espiritualmente. Por isso, nem todas as coisas convêm. Elas podem ser lícitas. Agora a pergunta: elas edificam? Mas nem todas edificam. Seja o que for que o cristão quiser fazer, deve submetê-lo a esta prova. Com isso, ele está glorificando a Deus ou está satisfazendo a vontade da própria carne e dos pensamentos? É a pergunta. Então, se ele submeter tudo à prova de Deus, ele vai se controlar. E aí, ele de fato vai glorificar a Deus. E vai anular os seus desejos carnais e vai controlar, vai administrar os seus próprios pensamentos. E não tem domínio maior do que esse. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão genuíno é maduro. Ele é força positiva, não é essa força do pensamento positivo que anda por aí, mas é estimulante para os demais da igreja. Ele estimula pelo seu próprio testemunho, pelo seu proceder. O seu pensamento traz palavras sadias, sábias, e aí ele se torna também testemunho para o mundo. Ele não é uma força negativa, não é pedra de tropeço para ninguém. Por isso o texto diz: não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Quer dizer, em todo tipo de relacionamento, eu não posso atrapalhar, e vou resumir numa palavra mais fácil, a vida do próximo. Então aqui encontramos um objetivo de vida. E qual é o objetivo? O glorificar a Deus. Sem isso, o sentido da vida é vazio, do conteúdo transcendental e perene. Outro elemento indispensável para o sentido da vida é fruir de Deus permanentemente. Quer dizer, eu vou absorvendo, Deus vai trabalhando o meu ser de acordo com que eu vou amadurecendo, eu vou crescendo espiritualmente. Isso vai enchendo o coração de alegria, de prazer no Senhor, sempre e para sempre. Na Bíblia temos abundâncias de textos em que os escritores expressam a sua felicidade espiritual.
o seu prazer no Senhor. Eles são fiéis do povo de Deus em todo o tempo. Um ótimo exercício é procurar esses textos na palavra e assinalá-los, ou até mesmo colecioná-los, meditar neles, conhecer mais profundamente o seu Deus e Senhor. Vocês poderiam ler 1 Timóteo 4, 8, 12 e do 13 ao 15. Aqui encontramos o verdadeiro sentido da vida e do nosso labor. Dentre todos os textos que expressam felicidade e prazer, poderíamos destacar o Salmo 73, 25. Quem mais tenho no céu, diz ele, não há outro em quem eu me compraza na terra. Quer dizer, além de Deus, o que é que eu tenho no céu? Nada. E aqui na terra, onde está o meu prazer? Nas coisas terrenas, que são perecíveis, efêmeras, muitas vezes prejudicam a saúde física, moral, intelectual, familiar. Então a religião do salmista aí, ele expressa dessa forma, porque dá a certeza da vida futura no céu. O salmista fala disso quando está em grande depressão. E por quê? Porque ele observou a prosperidade dos ímpios, suas luxúrias e a aparente segurança das provações dos justos. Por que os justos passam pelas provações e os ímpios crescem, vão ser ricos? Porque o justo anda em retos caminhos. E aí ele é realmente, muitas vezes, perseguido, escarnecido, zombado. No versículo 24 do Salmo 73, temos o segredo da felicidade espiritual em plena pressão e angústia, em plena provação. Tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Eu pergunto, em primeiro lugar, qual o fim principal do homem? Quero ler esse texto, não vou ler todos os textos, apenas citar, mas esse eu quero ler, Romanos 11, 36. Olha o que ele diz aqui. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Cristo. Leia 1 Coríntios 10, 31, Salmo 73, 25 e 26. Abra sua Bíblia. Converse com Deus e ouça de Deus. Portanto, a resposta para essa pergunta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você pode encontrar isso em Isaías 43, 7, Romanos 14, 7, 8, Efésios 1, 5 e 6, Isaías 60, 21, Isaías 61, 3 e outros textos. Então, o texto que nós lemos de Efésios 1, 13 e 14 é um hino que louva a Deus pelas maravilhas da sua graça derramada sobre os seus escolhidos. Então as bênçãos são numerosas e formam um esplêndido cacho degustado pelo cristão nas regiões celestiais, mesmo durante a sua vida terrena e isso em qualquer circunstância. Então o texto mostra as bênçãos dos eleitos, a eleição eterna, por meio de Jesus Cristo, a redenção, a remissão dos pecados, mediante o sacrifício de Cristo, o derramamento abundante da graça divina, a revelação do mistério da vontade de Deus, o selo e o penhor do Espírito.
Pense nisso. Destaquemos algumas coisas. Os salvos foram eleitos e predestinados por Deus para louvor de sua graça. Está no verso 6 de Efésios. O apóstolo e os demais cristãos primitivos, em segundo lugar, foram predestinados por Deus a fim de serem o quê? Para louvor de sua glória. Verso 12 de Efésios 1. Terceiro, os gentios convertidos, juntamente com os cristãos primitivos, têm esta estupenda segurança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Verso 14. Quarto, a Trindade Santa trabalha na redenção e na consumação do seu plano. E 3 vezes aparece a expressão louvor da sua glória. Ou seja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quinto, a passagem toda fala em eloquência de como e quanto o cristão consciente flui de Deus as riquezas de sua graça. Quanto mais o cristão cresce na apreensão e compreensão da Escritura, na comunhão com Deus e no desenvolvimento das virtudes cristãs e dons recebidos, mais fielmente ele capta o sentido real da vida e mais fielmente procura atingir o principal objetivo de sua existência, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como eu poderia aplicar isso? Fora do Evangelho, qual seria o sentido da vida? Passageiro, sem objetivo. Tem objetivos mortos. Segundo, veja-se à luz do estudo feito, você pode responder convictamente: para que eu existo? 60, 70 anos e depois desaparecer? Terceiro, pense em como você tem glorificado a Deus em sua vida. Como você tem se comportado. Quarto, você pode fazer suas as palavras do Salmo 73, 5 e as de Efésios 1,14? Meu caro cristão, meu amigo, meu familiar, medite e pense e procure coadunar a sua vida às grandes verdades da palavra de Deus. E seja um vitorioso, já começando nesta vida por vitórias espirituais. Seja alegre, renovado pelo Espírito Santo de Deus. E tenha a certeza que assim agindo, tendo o real sentido da vida em você, você terá uma vida eterna perfeita. Deus te abençoe. Medite e pense nisso.